Bom dia, alunos! Hoje, na nossa primeira videoaula, nós vamos trabalhar dentro da frente B, que é os temas de globalização, dentro da nova ordem mundial. Nós vamos trabalhar tipos de blocos econômicos e dar um exemplo de alguns deles, tá? Nós temos uns tipos de blocos econômicos muito importantes e é um tema que recorrentemente cai em provas, em avaliações externas. Nós temos o primeiro tipo de bloco, é a área de livre comércio, que é um tipo de bloco mais simples. Na verdade, esse primeiro tipo de bloco econômico é o princípio básico dos blocos econômicos, que é o quê? Estimular o crescimento dos países membros para que todos eles possam avançar, especialmente na área econômica. Então, na área de livre comércio, como é o NAFTA, como é a Aliança do Pacífico, que reúne alguns países da América do Sul e América Latina também, nesses tipos de blocos econômicos, apenas os produtos sofrem uma redução muito grande de TI, e com isso, a circulação de produtos fica muito mais intensificada, como acontece entre o Canadá, os Estados Unidos e o México, certo? Então é um tipo de bloco econômico mais simples, com menos regulamentações. O segundo tipo de bloco econômico é a união aduaneira. O que é a união aduaneira? Ela tem as mesmas estruturas da área de livre comércio, porém tem a TAC, que é a tarifa comum entre os países membros com os países de fora do bloco. Por exemplo, o Mercosul é desse tipo. Quando o Brasil vai comercializar com um país europeu, por exemplo, ele tem que colocar a mesma tarifa de importação que a Argentina, que o Uruguai, que o Paraguai. Ou seja, o Brasil não pode ter a mesma tarifa de importação para países de fora do bloco se os outros 3 membros não tiverem. Então, a tarifa externa comum, o que acaba acontecendo com ela? Ela ingesta um pouco o bloco econômico. Porque todo mundo tem que concordar de cobrar a mesma tarifa dos países que são de fora do bloco. Já o mercado comum é o que acontece com a União Europeia, onde não apenas produtos, mas também pessoas, capitais, investimentos, os produtos circulam de uma maneira muito mais intensa e há menos regulamentações. Assim como a liberdade que as pessoas têm de morar, a liberdade que o capital tem de circular entre os países. Por exemplo, uma universidade da Inglaterra não, né, porque agora tem o Brexit, mas uma universidade da Alemanha quer se instalar na Espanha. Ela pode, é uma circulação de capital e de investimento. Já a união monetária seria uma evolução do mercado comum, que também é algo apresentado pela União Europeia. Nesse tipo de bloco existe o quê? A moeda única, como é o caso do euro, que intensifica as relações entre os países e fortifica a relação entre os países. Então, nós temos percebendo que existem graduações de blocos econômicos de acordo com o interesse de cada um dos países. Só um comentário rápido. O Mercosul, ele vem tendo muito problema sobre a questão de sinergia interna entre os países membros. Muitas vezes, Brasil e Argentina discutem, brigam, colocam tarifas de importação, que é um absurdo dentro de um bloco econômico, né? Então, Brasil e Argentina não se dão. Ainda mais agora que o Brasil tem um governo de direita e a Argentina um governo de esquerda. Então, é muito questionado a presença do Brasil no Mercosul nas bases anteriores que estão. Outro fato importante, que o Mercosul, ao mesmo tempo, conseguiu praticar um novo acordo comercial com a União Europeia, que estão ainda em base de negociação, mas que pode estimular muito o comércio entre esses dois blocos. Para finalizar, na Ásia tem um bloco muito forte chamado APEC, que é a área de livre comércio do Pacífico, onde o Pacífico hoje é o oceano que mais vão circular produtos, que mais vão se desenvolver comércio. E ainda mais por causa da presença chinesa, da presença japonesa, da presença norte-americana. Então, hoje em dia, o comércio está muito, muito forte dentro da Ásia, tá? Dentro da Ásia e ligado ao Oceano Pacífico também. Então, isso daqui que é importante vocês saberem, essas diferenças entre as graduações dos blocos econômicos. Ok? Na próxima aula discutiremos mais assuntos. Abraço!